preparado para fazer escolhas e tomar decisões de uma maneira consciente, né? A partir principalmente da consciência do nosso próprio desejo e sem ser às vezes tão influenciado pelo mercado, tanto melhor para nós, tá certo? Eu acho que uma das vulnerabilidades que a gente tem logo no começo, e isso eu falo pela minha própria experiência, né? É que muitas vezes, tanto a quantidade de informação que hoje tem na internet, que causa muita confusão, pode, na verdade, fazer você realmente tomar decisões de acordo com, não o seu próprio desejo muitas vezes, mas mais uma imposição que o próprio mercado às vezes faz a você, como também a falta de informação às vezes faz você cair numas ciladas por aí, tá certo? Então foi por isso que eu decidi fazer essa live pensando justamente nessas questões. Eu falei, o que será que é importante, né, para as pessoas entenderem e começarem a fazer? Olha só, ó. Eu acho que essa é vamos pensar assim, talvez, se eu pudesse falar assim, o que seria uma coisa legal para falar hoje? Uma primeira coisa que me veio e que eu anotei aqui e que eu quero falar para vocês é a seguinte. Eu aprendi estudando principalmente ciências humanas. Isso é uma coisa muito importante. Que mais importante do que a gente ter respostas, às vezes, para as coisas, é muito importante a gente ter uma condição de fazer boas perguntas. Por quê? Porque quando você faz uma boa pergunta, naturalmente você vai ter uma boa resposta. Quando você faz Boa noite, Carlos. Léo, beleza? Quando você faz uma boa pergunta, muitas vezes para você mesmo, quando você faz uma boa pergunta para você mesmo, normalmente é porque você já está meio que num caminho certo para alguma coisa que você quer fazer. E quando você faz uma boa pergunta para um outro profissional, para uma outra pessoa que você confia, normalmente você vai ter uma boa resposta, né? E dentro disso, eu acho que essa live, ela é uma live que vai ajudar mais aí a vocês, principalmente quem está começando, ou mesmo quem está querendo ressignificar a sua atuação profissional, a sua vida dentro aí desse universo do Pilates, é justamente despertar para essa capacidade de se fazer boas perguntas, ok? E dentro disso, eu acho que cada fase da nossa vida profissional é importante a gente resgatar essa capacidade. Agora, é claro que em cada fase da nossa vida profissional, a natureza dessas perguntas, elas vão ser diferentes, né? Então hoje, na minha atual situação profissional, não faz sentido eu fazer uma pergunta, por exemplo, qual será a escola que eu vou escolher? Ou que critérios que seria importante, que critérios que eu preciso considerar para escolher uma boa escola de Pilates? Porque, na verdade, isso já tem que estar muito claro e sedimentado para mim. Agora, para quem está começando, talvez não. Então, eu acho que a primeira coisa importante para a gente começar a pensar aqui agora afinal de contas, quais são as boas... que tipo de pergunta que eu preciso fazer nesse atual momento da minha vida profissional, da minha carreira, né? Para que eu possa atingir um novo estágio, né? Ou começar de uma maneira mais assertiva. E obviamente que vocês que estão aqui, muitos, né? Pode ser, talvez a maioria, eu não sei,
estão em diferentes níveis aí, né, na sua carreira e dentro da sua trajetória. Mas a gente vai fazer uma reflexão hipotética, pensando principalmente em quem está começando, tá certo? Porque eu direcionei mais o conteúdo justamente para quem está começando mesmo, tá bom? Então, dentro disso, pensando nessa primeira situação, né, de quem está começando a sua carreira, tá certo? Uma pessoa que, vamos imaginar aí, um professor de educação física ou um fisioterapeuta que de repente descobriu que que o Pilates poderia ser uma alternativa para ele, tá certo? Ou mesmo até aquele profissional que já fez essa escolha, mas ainda está começando a tatear, né, o mercado e tal. O que seria uma pergunta interessante para essa pessoa se fazer nesse exato momento? Se vocês quiserem até colocar aí, gente, algumas coisas para ir interagindo comigo, vocês podem colocar, tá bom? A minha ideia é eu falar algumas coisas que eu acho importante aqui, tá? E depois a gente bater um papo, tá bom? Então, talvez eu fale aí uma meia hora e depois a gente bate um papo, tá? Aí vocês fazem perguntas, principalmente em relação a esse mundo do clássico, né? Algumas pessoas já mandaram as perguntas durante a semana, então eu tenho até algumas perguntas aqui e aí a gente vai batendo um papo, tá bom? Mas a primeira pergunta que eu separei aqui, imaginando que essa pessoa, ela quer começar a estudar o Pilates, né? Ela quer começar a entrar numa escola, ela quer começar a conhecer o Pilates, a estudar para se preparar. A primeira pergunta que eu separei aqui, que eu acho importante a pessoa se fazer, é justamente essa aqui, ó. O que diferencia uma escola de Pilates da outra? Qual é a diferença entre as escolas de Pilates? Eu acho que isso é uma pergunta importante para a pessoa se fazer. Porque quando ela se faz essa pergunta, né, é porque ela já está num nível de consciência, no sentido de estar entendendo que existe uma certa multiplicidade nesse universo do Pilates. Ok? Quem se faz essa pergunta para iniciar a sua carreira está muito mais antenado, né, e muito mais pronto do que aquela pessoa que de repente entra no Google para procurar uma escola de Pilates. Tá certo? Porque todo mundo tem que ter a consciência de que se você entrar no Google e digitar lá curso de Pilates, não necessariamente você vai encontrar a melhor escola para você. Você vai encontrar uma escola que investe mais na empresa, né, chamada Google, para ela aparecer nos primeiros anúncios para você. Tá certo? Então, não necessariamente é a melhor escola para você. Então, quem se faz essa pergunta, né? Qual é a diferença entre as escolas? É porque já está indo pelo menos num bom caminho, ok? É assim que eu entendo isso. E vocês precisam se fazer essa pergunta. Afinal de contas, qual é a diferença? E dentro disso, a resposta que eu tenho para dar para vocês é a seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender, olha só, gente, ó, isso é muito importante. Não é só para quem está começando, é para todo mundo que está no mundo do Pilates. Isso é muito, muito, muito importante que eu vou falar agora. Então, se você tiver até um caderninho aí, você anota isso que eu vou falar, tá bom? Que é o seguinte, ó. O Pilates em si, ele é único, ele é uma coisa só, tá certo? O que o Joseph fez é uma coisa só. É aquilo que o Joseph Pilates fez. Não tem outra coisa. No entanto, existem muitas interpretações do trabalho do Joseph. Muitas.
Existem diferentes interpretações do trabalho do Joseph. Tá bom? Diferentes. Deixa eu só concluir meu raciocínio aqui, Vina, e eu já te respondo, tá? Dentro das escolas clássicas, há alguns diferenciais entre elas. Eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas é importante vocês entenderem isso que eu vou falar agora. Tá bom? Quando eu falo em escolas de Pilates, eu estou dizendo interpretações do trabalho do Joseph. Então, uma coisa que eu entendo, que eu, Alexandre, entendo e acredito, é que não existe... se vocês entrarem na enrascada de buscar uma verdade dentro do mundo do Pilates, possivelmente vocês vão se frustrar. Tá bom? Quando eu falo de verdade, eu falo aquela coisa assim, ó, vamos buscar exatamente o trabalho original do Joseph Pilates. Esse possivelmente morreu com ele. Possivelmente morreu com ele. Então, o que acontece é que muitos profissionais e muitas pessoas que desfrutaram, na verdade, de estudar com o Joseph, de passar um tempo com o Joseph, fizeram interpretações do trabalho dele. E essas interpretações, isso significa dizer que, na verdade, eu sigo um pouco, gente, às vezes. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E esse filósofo ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que não existem fatos. O que existem são apenas interpretações. E dentro do mundo do Pilates, isso não é diferente. Tá bom? Isso não é diferente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se vocês forem buscar uma verdade dentro do mundo do Pilates, possivelmente vocês vão se frustrar. Mas então o que eu posso buscar, Alexandre? Eu acho que o que a gente tem que buscar, o que a gente precisa buscar, na verdade, são boas interpretações e interpretações principalmente que fazem sentido para a gente. Esse é o ponto mais importante. E quando a gente pensa em uma interpretação que faz sentido para a gente, e eu vou desenvolver um pouco mais isso com vocês dentro dessa live, é muito importante a gente entender que o que faz sentido para a gente tem que estar alinhado com os nossos valores, tá bom? Mas eu vou desenvolver isso um pouco mais para frente, tá bom? Então, se na minha opinião não existe uma verdade sobre o Pilates, mas existem apenas interpretações, que interpretações são essas? Então, dentro desse universo, desse mundão do Pilates, hoje a gente entende que existem basicamente duas linhas, né, de trabalho dentro do Pilates. Uma linha que a gente chama de clássica e uma outra linha que a gente chama de contemporânea, tá bom? Então quer dizer que o Pilates ele se dividiu e agora existem duas maneiras de você aprender Pilates? Não, existem múltiplas maneiras de você aprender. Porque dentro de uma linha contemporânea existem uma multiplicidade de interpretações e de escolas. E dentro da linha clássica existe uma multiplicidade de interpretações também do trabalho do Joseph. Tá certo? Então, o universo contemporâneo, ele não é homogêneo e o universo clássico também não é homogêneo. Tá certo? Então, basicamente, o que diferencia, na minha opinião, tá bom? E se vocês quiserem colocar a opinião de vocês aí em relação a esse tema, também vocês podem colocar, tá? O que diferencia essas linhas, né? Pilates clássico
e Pilates contemporâneo. Na minha opinião, basicamente, as escolas que seguem mais essa linha clássica, elas acabam valorizando muito mais, elas na verdade têm como valor fundamental essa questão do vínculo com a tradição, tá bom? Então isso significa dizer que na verdade essas escolas elas vão se preocupar na verdade em perpetuar os valores mais intrínsecos ao Pilates e aos valores que o Joseph deixou, né? Porque quando eu falo que a gente não acha uma verdade dentro do Pilates, obviamente que isso é uma figura de linguagem um pouco, e na verdade é uma coisa até para mexer um pouco com a cabeça de vocês, mas é óbvio que a gente pode achar sim algumas verdades. Mas a verdade absoluta você não vai achar, porque isso morreu com o Joseph, tá bom? Mas isso não é ruim, gente. Isso não é ruim, na verdade isso é muito bom. Porque isso significa que, na verdade, cada elder, cada pessoa que estudou com o Joseph, cada pessoa que passou o seu tempo com ele, absorvendo coisas com ele, de alguma forma absorveu essas coisas, interpretou isso, mas colocou um pouco de si nesse trabalho. E isso é extremamente saudável. Isso é extremamente saudável. O que eu acho que tem de diferença entre uma escola clássica e uma escola que segue uma linha um pouco mais contemporânea, eu acho que as escolas contemporâneas, elas, de uma certa forma, elas acreditam muito em uma espécie assim de linha evolutiva do Pilates, onde essa evolução ela pode ser colocada, na verdade, dentro de patamares talvez científicos, tá certo? E aí, a partir disso, o Pilates vai começar a sofrer influência, na verdade, de valores externos a ele mesmo. Ok? Então, possivelmente, muitos conceitos vão acabar mudando, tá bom? Um pouco. Dentro da linha clássica, essa questão é como se, na verdade, o Pilates clássico entendesse que o futuro do Pilates, na verdade, ele mora no passado. E que, na verdade, essa questão de evoluir não é uma questão de progredir no sentido de um futuro que precisa ser embasado por uma ciência, mas ao contrário. No Pilates clássico, o evoluir significa, na verdade, cada vez mais você buscar uma interpretação que é cada vez mais próxima ao trabalho do Joseph. E quando eu falo dessas diferenças, eu não estou atribuindo valor a elas, no sentido de que uma coisa é melhor ou outra coisa é melhor. Eu não estou fazendo... não é que uma coisa é melhor em si mesma ou a outra coisa é melhor em si mesma. Não. Ela vai ser melhor a partir do que você entende que é melhor para você. Tá certo? E isso é muito importante. E eu já vou falar um pouquinho sobre essas coisas, porque no fundo, essas boas perguntas, elas vão passar também por um exame do que realmente você deseja, o que realmente você quer, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claro até agora, nesse exato momento, principalmente, que existem essas duas linhas de trabalho, mas que dentro dessas duas linhas existe uma multiplicidade de interpretações. Então, o contemporâneo não é uma coisa só e o clássico também não é uma coisa só. E está tudo bem com isso. Ok? Só não vai ficar bem se você não estiver preparado para fazer a sua escolha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não estiver preparado para fazer a sua escolha. Tá certo? Ok?
Beleza? Então, Vina, respondendo a sua pergunta, sim, dentro desse universo do Pilates clássico existem muitas interpretações. E qual é a diferença entre essas interpretações? Agora falando mais especificamente do clássico. É que alguns elders se preocuparam em fazer uma interpretação, mas buscando mais a proximidade do trabalho do Joseph. Por exemplo, eu acho, na minha opinião, a romana, ela busca essa proximidade, no entanto, ela faz modificações. Ela faz uma interpretação. Ela organiza de acordo com uma interpretação dela. Tá certo? Ok? E, por exemplo, vamos pegar um cara como Ron Fletcher, que também foi um cara que estudou com o Joseph, que teve uma vivência com o Joseph, mas que dentro da escola dele, dentro do trabalho dele, colocou muito mais da subjetividade dele no trabalho, criando muito mais coisas ainda. E muitas vezes até se afastando um pouco mesmo desse trabalho original. Tá certo? Eu não gosto da palavra original, tá bom? Eu não gosto dessa palavra original, também não gosto da palavra autêntico e também não acho conveniente profissionais que se colocam como portadores de uma originalidade ou de uma verdade sobre o Pilates. Porque o que eles fazem é justamente sempre no campo da interpretação. Tá certo? Ok? Mas às vezes a pessoa usa esse tipo de coisa, muitas vezes até como uma questão de marketing e etc. E também está tudo bem, para mim está tudo bem. Beleza? Então, posto tudo isso, quais são as diferenças que vocês vão encontrar entre, por exemplo, uma escola de linha clássica e uma escola de linha contemporânea? O que a gente pode pontuar em relação a isso? Eu coloquei aqui muitas coisas, tá bom? Eu elenquei aqui muitas coisas. Então, por exemplo, valores, tá certo? Então você pode encontrar uma escola de Pilates onde o valor tradição é muito importante. A escola que eu estudei, por exemplo, esse valor tradição é muito importante. Pode ser que uma outra escola de Pilates não tenha isso como um valor prioritário. Tá certo? Pode ser que para essa outra escola, o valor para ela prioritário seja, por exemplo, embasamento científico. E tá tudo bem, gente, são diferenças. Tá certo? São diferenças. Ok? Uma outra coisa, a presença de uma metodologia. Olha só o que eu estou falando, presença de uma metodologia. Então, no mercado você vai encontrar escolas que ensinam Pilates a partir de uma metodologia, de um método, ok? E tem escolas que ensinam Pilates sem a presença de uma metodologia. E pode ser que você encontre escolas que tenham métodos, mas que são métodos completamente diferentes. Aí você pode perguntar assim para mim, tá bom, Alexandre, mas qual foi o método que o Joseph Pilates criou? Cara, eu não sei dizer. Porque eu assumo categoricamente que hoje, na escola que eu estudei, eu aprendi Pilates a partir de uma metodologia muito clara. Tá bom? Só para vocês entenderem, método significa você ordenar etapas, ter processos claros dentro do seu trabalho para chegar em um determinado fim. Ok? Eu aprendi Pilates tendo muita clareza dessa metodologia. Mas eu não posso dizer que esse método que eu aprendi da escola da Romana foi exatamente o método que o Joseph criou. Não posso dizer isso. Ok? Pode ser que quem tenha criado essa metodologia tenha sido a Romana. E para mim está tudo bem com isso, porque para mim faz muito sentido. Muito sentido. Faz muito. Eu acho que ela foi genial. Se foi ela e o Sean Gallagher que criaram essa metodologia,
eles foram geniais para mim e tá tudo bem com isso. Ok? Beleza? Então vocês vão encontrar diferenças na metodologia, vocês vão encontrar diferenças na estrutura da aula, vocês vão encontrar diferenças na dinâmica de aula, vocês vão encontrar diferenças na didática de ensino, nos comandos verbais, nos exercícios, ok? Nos exercícios. Tem escolas, por exemplo, de Pilates, que se preocupam realmente em ensinar um exercício que foi criado por Joseph. Tem escolas que não. Tem escolas que inventam exercício. Ah, Alexandre, mas isso não é Pilates, isso não é... Cara, tudo bem, eu até também acho, mas você vai encontrar esse tipo de escola. E você precisa só entender e saber para você mesmo o que você quer. Se para você faz sentido e é importante essa questão de você criar coisas o tempo todo na sua aula, então você vai ter que buscar uma escola que atenda à sua necessidade. Está entendendo o que eu estou falando? Equipamentos, vai ter muita diferença no seu... Deixa eu só ver aqui. No seu trabalho, você fez essas colocações, pois desde que te conheço e conheço o que faz. É isso, é importante. Na verdade, gente, olha só. Quando eu faço essas lives, é até importante porque eu esclareço sempre o meu ponto de vista. É muito importante a gente esclarecer o nosso ponto de vista. Porque é muito importante que as pessoas que entram em contato comigo, elas tenham clareza em entender o que elas realmente vão achar aqui comigo. Tá certo? Tudo bem? Então vocês vão encontrar diferenças entre uma escola e outra de Pilates na questão também dos equipamentos. Ok? As escolas clássicas buscam uma padronização maior nessa questão dos equipamentos. As escolas contemporâneas, elas já trabalham com equipamentos e dentro de um valor que está relacionado, por exemplo, com a inovação. Eles acham que inovar e criar cada vez equipamentos mais modernos, isso é importante, ok? A escola clássica não, ela usa equipamentos dentro de uma padronização e dentro também de uma preocupação na produção dos equipamentos, principalmente pensando em quem produz precisa entender da metodologia, do método e dos exercícios que o Joseph Pilates criou e que foram criados pelo Joseph. Tá bom? Então existem todas essas diferenças. E tem uma outra diferença importante também entre essas linhas de trabalho que está relacionado com a questão da comunidade. O Pilates clássico, querendo ou não, ele tem sim uma preocupação com essa questão da comunidade. Em você ser inserido, na verdade, em uma comunidade, e você ser inserido em uma comunidade que tem uma preocupação em falar uma mesma língua. Talvez dentro das escolas contemporâneas, essa preocupação ela não é assim tão evidente, mas isso é só uma opinião minha, pode ser que não também, não sei, ok? O que acontece é que em uma comunidade, para que você se comunique com a outra pessoa, você precisa ter uma linguagem comum. Você precisa ter uma linguagem comum para você entender o que o outro está falando, senão vira uma torre de Babel. Se o The 100 não for mais o The 100, para mim e para o cara que está lá na China ou nos Estados Unidos, eu não vou ter como me comunicar com ele. Dá para entender? Se eu falar um two-way stretch, que é um conceito de uma técnica de movimento do Pilates, para um cara que está dentro da comunidade clássica, possivelmente ele vai entender o que é isso. Agora, se eu fico inventando conceitos, e se cada escola inventa um conceito, essa comunicação fica muito mais difícil. Dá para entender? Então existe sim uma preocupação em relação a essa questão.
dentro de algumas escolas clássicas, não são todas, nessa questão desse conceito da comunidade e de estabelecer uma linguagem que seja comum e que a gente possa conversar. Tá certo? E aí, falando tudo isso, é que eu coloco a pessoa numa enrascada. Principalmente essa pessoa que está querendo começar. Porque a enrascada que eu vou colocar é justamente, tá, mas então como que eu vou escolher? Como que eu vou escolher o passo que eu vou dar? Quais são os critérios de escolha? E aí é que eu acho que você vai precisar se fazer uma outra pergunta muito importante. Que é a seguinte, ó, eu anotei aqui. Se você quiser, você anota aí. O que você acha importante e imprescindível que uma escola de Pilates tenha para você? Você precisa responder essa pergunta para você mesmo. Ou eu posso colocar em outros termos. Quais são as características e os valores que são importantes para você e que são importantes estar presentes em uma escola de Pilates? Entende? Isso é uma pergunta muito importante que você precisa se fazer. Para que você possa, na verdade, fazer a sua escolha. Só que, nesse momento, pode ser que você comece a se embaraçar. Pode ser que você comece, na verdade, a falar assim, putz, eu não sei, pô, não sei, o que eu acho que tem que ser importante? O que é importante uma escola ter? Não sei exatamente. Ou poderia falar uma ou duas coisas, mas talvez não mais do que isso. Afinal, o que vocês acham que é importante? Coloca algumas coisas para mim aqui, até para a gente, né? O que vocês acham que é importante uma escola de Pilates ter? Para vocês, ok? Eu gostaria de estudar numa escola de Pilates que tem como valor importante a questão da tradição. Ou não, eu quero estudar numa escola de Pilates que tem como valor importante a questão, por exemplo, do embasamento científico. Essa é uma outra questão, é uma outra coisa. Eu acho importante uma escola de Pilates, por exemplo, ensinar o Pilates a partir de uma metodologia. Isso para mim é importante. Isso é uma outra coisa. Eu acho importante uma escola de Pilates onde eles valorizam, por exemplo, a educação continuada do aluno. Isso é uma outra coisa. Eu acho importante uma escola de Pilates que valoriza e cobra a prática do aluno. Isso é uma outra coisa. São muitas coisas. Só que para você definir todas essas coisas, olha lá, a Vita Fit Pilates colocou a clareza na hora de passar o método. Então, na verdade, para você, o valor importante aí é a questão de ter um método. Porque, gente, existem escolas de Pilates que ensinam Pilates sem uma metodologia, tá bom? É muito comum isso, gente. É mais comum do que a presença de uma metodologia. Olha lá, o Léo. Sim, metodologia, método claro e eficaz. Ok? E isso é uma coisa importante para o Léo. Então, quando ele for pesquisar, ele for escolher, ele for, fazer uma pesquisa, ele precisa saber se a escola que ele vai entrar, se existe essa metodologia de ensino. Ok? Se ela ensina o Pilates a partir de uma metodologia.
Tá certo? Ok? E o que eu acho mais importante, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, é vocês entenderem que cada vez vai ficar mais fácil vocês pensarem em tudo isso, principalmente se vocês entenderem um pouco mais, se vocês se voltarem para si, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, você se voltar para si mesmo e entender exatamente o que você quer. Afinal de contas, eu acho que uma outra pergunta importante que você precisa fazer, já que a gente é o tempo todo incentivado a fazer escolhas, e principalmente olha lá, ó, a Camila colocou uma coisa aqui interessante, ó. Ela está falando assim, ó, tô descobrindo a importância da metodologia agora. Aprendi Pilates como um repertório de exercícios. Então, Camila, olha só, essa diferenciação é muito importante. Ela é muito importante. Porque você ter um método ao seu favor não significa você ter um repertório de exercícios. São coisas completamente diferentes, ok? Você até pode ter um repertório de exercícios, mas não ter um método, ok? Porque método, na verdade, significa você ter uma etapa que tem características marcantes e que são reconhecíveis por você naquela primeira etapa. Então, por exemplo, é importante, dentro do método que eu aprendi, dentro da estrutura básica, a gente iniciar o aluno em movimentos onde a curva C vai ser mais trabalhada. Isso não necessariamente significa dizer que eu preciso, o tempo todo, simplesmente percorrer um repertório de exercícios. The 100, Roll Up, One Leg Circle, Roll Like a Ball, Single Leg Stretch, Double Leg Stretch e Spine Stretch Forward, que é a estrutura básica. Não necessariamente isso. O fato de eu estar seguindo essa sequência de exercícios não significa que eu estou percorrendo um método. Não é isso. Método não é isso. Método é você ter claro para você quais são as características do processo e como cada etapa conversa uma com a outra. Tá certo? Então, e aí dentro disso, só voltando um pouquinho para o que eu estava falando, né? Cada vez mais vai ser mais fácil para você fazer escolhas a partir do momento que você entende exatamente um pouco mais aquilo que você quer dentro da sua vida profissional. E principalmente dentro de uma palavrinha que eu gosto muito e utilizo muito, né, dentro do meu trabalho, que é a questão do propósito, tá bom? Então, a gente foi incentivado durante muito tempo na nossa vida a fazer uma escolha profissional baseado no que você quer ser, né? Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser professor de Pilates. Beleza. Mas a pergunta mais importante que você precisa fazer, que você precisa se fazer, é: para que você quer ser isso que você escolheu? Quais são os verdadeiros motivos que te movem para você realmente fazer isso que você escolheu? Tá certo? E dentro disso, eu aprendi a responder essa pergunta, principalmente trilhando dois caminhos, que é entendendo exatamente qual é a minha paixão, qual é verdadeiramente a minha paixão, né? O que faz os meus olhos brilharem? O que faz, na verdade, eu me perder no tempo quando eu estou fazendo alguma coisa? Nem ver o tempo passar. E eu, Alexandre, por exemplo, quando eu penso nessa questão da minha paixão,
basicamente eu penso em duas coisas. Uma é a questão do movimento, que isso sempre foi uma paixão na minha vida. Eu sempre fui muito ligado a essa questão do movimento. E a outra coisa está relacionado com a questão de eu ser um educador. Isso é uma coisa também muito marcante na minha vida. Então, olha só, você pode ser um profissional de Pilates que não necessariamente pode estar, de repente, ligado a uma questão da educação. Você pode, na verdade, por exemplo, ser um profissional de Pilates que está muito mais linkado com uma questão, por exemplo, de ser um treinador. Ah, não, a minha paixão, na verdade, é buscar rendimento, né? É buscar a competitividade da pessoa com ela mesma, é buscar essa questão da superação, né? É buscar tirar o máximo da pessoa do ponto de vista do rendimento físico. Isso pode ser a sua paixão. E, de repente, você encontra no Pilates, na verdade, uma proposta que pode ajudar você a desenvolver isso, sendo um treinador físico. Só que para mim, a questão é diferente. A minha paixão está relacionada com eu ser um educador. Eu quero, na verdade, o meu propósito. Quando eu pensei nessa questão de, primeiro, eu acho que esse é um primeiro passo muito importante que você precisa fazer, é justamente definir qual é o seu propósito. E quando eu pensei em definir o meu propósito, eu fui por dois caminhos. Um é essa questão de entender realmente qual é a minha paixão, e o outro é entender qual é exatamente o problema que eu vejo, que está próximo a mim e que eu quero resolver. E dentro desse problema, eu, Alexandre, o que eu visualizo e uma coisa que me incomoda muito e que eu quero resolver, e que eu posso resolver por essa veia educacional, é justamente o problema que eu vejo de que cada vez mais eu vejo profissionais de Pilates insatisfeitos porque perderam o vínculo e o significado do seu próprio trabalho. Eles acabam entrando numa veia meio automática, eles acabam entrando numa coisa automática e eles perdem principalmente o sentido e o significado do próprio trabalho, principalmente porque eles perdem a conexão com os valores e com o legado do Joseph Pilates. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Então hoje, o meu propósito profissional está relacionado basicamente com eu ajudar profissionais de Pilates a encontrarem mais satisfação na sua atuação profissional através do Pilates clássico. É esse o meu propósito, é isso que me move, é isso que me faz acordar todos os dias e me colocar em movimento. E quando eu encontro alguma dificuldade, é justamente essa motivação interna que me faz superar essas dificuldades. É isso que me move. E quando eu encontro isso, fica fácil de eu começar a hierarquizar os valores que são importantes para mim. E eu até anotei isso. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês precisam fazer. Todo profissional precisa saber quais são os valores que o seu trabalho vai refletir. Você precisa ter essa decisão, você precisa decidir isso para você. E aí, dentro disso, eu queria falar, Alexandre, quais são os valores que o meu trabalho quer refletir. Para que possa ser um exemplo, para que você depois possa escrever isso para você. Então, por exemplo, o meu curso, né, a Jornada Clássica, que é esse curso que eu tenho, que é 100% online, né, destinado justamente ao profissional que quer ressignificar a sua atuação profissional, né, através do Pilates clássico, ok? O que você vai encontrar de valor dentro do meu trabalho é
a tradição. Então, a importância, né, da tradição, do vínculo com a tradição, isso é muito importante para mim. Eu não abro mão de embasar o meu trabalho também do ponto de vista de um conhecimento científico. Isso é importante para mim, não é porque eu estou conectado com a tradição que eu não vou ouvir o que a ciência está falando. Então isso é muito importante para mim. As pessoas que estudam comigo, né, elas possivelmente vão reconhecer isso no meu trabalho, ok? Educação continuada é um valor importante dentro do meu trabalho, então eu incentivo cada vez mais os profissionais a não pararem de estudar, a não pararem de buscar, ok? O diálogo com outros métodos é uma coisa que eu valorizo muito. Não porque eu quero mudar o Pilates, mas porque eu aprendo no diálogo com outros métodos a cada vez mais valorizar o Pilates. Olha só que interessante, isso é uma coisa muito importante, gente, sabe? Quando eu olho, por exemplo, para um trabalho, por exemplo, como o do Ivaldo Bertazzo, né? Quando eu olho, por exemplo, como um trabalho como o método GDS, e eu percebo que existem certas correlações com o mundo do Pilates, dentro dessa perspectiva que eu estudei, que é a perspectiva da escola da Romana, né? Por exemplo, essa valorização, na verdade, do enrolamento como um movimento que funda, né, depois todas as outras construções de movimentos que virão, isso está presente em outros métodos. Eu valorizo cada vez mais o que eu faço. Entende? Então isso é um valor, esse diálogo com outros métodos. A acessibilidade a todos, isso é um valor também do meu trabalho, ok? Existem escolas de Pilates, por exemplo, que para você começar a estudar, você já precisa ter um certo nível. Você já precisa, por exemplo, até ter um equipamento clássico para começar a estudar dentro dessa escola. Comigo não, gente. Comigo, eu quero cada vez mais dar acesso às pessoas a esse universo. Isso é importante que fique claro para vocês. Então eu aceito, por exemplo, profissionais que têm estúdio contemporâneo para estudar comigo. Eu aceito profissionais que não conhecem nada de Pilates para estudar comigo. E eu valorizo muito isso. Ok? Porque eu quero dar acesso a essas pessoas, a essa preciosidade que é o Pilates clássico. Outra coisa que é um valor para mim, individualidade dentro do método. Então não é porque é método e muitas vezes não é porque tem sequência de exercícios que a gente não vai valorizar essa questão da individualidade, ok? Isso tem que estar presente no nosso trabalho. E eu valorizo isso. E mais duas coisas. A prática como um valor importante, né? Que precisa, na verdade, ser uma espécie de carro-chefe. Ou seja, todas as reflexões teóricas que a gente faz precisam estar fundamentadas por uma prática contundente. Então, dentro do meu trabalho, eu entendo que o meu pensamento pode mudar a forma como eu pratico e a minha prática pode mudar a forma como eu penso. Mas eu nunca vou me colocar em um lugar ou no outro. Eu nunca vou me colocar, vocês nunca vão me ver na internet, como existem profissionais que fazem isso, dizendo que Pilates é só prática, e teoria é uma coisa e prática é a outra. E o importante é você se colocar do lado da prática, e não da teoria. Vocês nunca vão me ouvir falar isso, nunca, ok? Eu acho que isso é justamente o contrário do legado do Joseph. O Joseph deixou um legado justamente de integração do ser humano com ele mesmo, nos aspectos corpo, mente, espírito. E quando a gente fala isso, Pilates é prática e não teoria, a gente vai contra esse legado do Joseph. Tá bom? E um outro valor importante também do meu trabalho é essa questão da comunidade. Tá bom?
Eu acho que nós, professores de Pilates, a gente vai se sentir mais confortável, a gente vai se sentir mais seguro, a gente vai se sentir mais pertencendo a algo a partir do momento que a gente está inserido em uma comunidade. Eu acho que isso é muito importante, é fundamental. E eu valorizo muito essa comunidade clássica. Eu valorizo muito, por exemplo, bater um fio, por exemplo, o meu amigo Alisson Medina, que está aqui mesmo agora. Não sei se ele ainda está aqui, mas ele entrou na live. Se ele estiver aqui, ele pode até dar um joinha. Eu bato um fio lá pro Alisson, eu falo, Alisson, cara, me ajuda aqui, cara. Eu tô querendo mostrar aqui um vídeo pro pessoal aqui que me acompanha. Eu tô falando muito sobre essa questão dos hábitos, né, de vida do Joseph. Você tem um vídeo aí que mostra o Joseph, por exemplo, tomando banho, tal. E o Alisson, ele manda um vídeo para mim do Joseph tomando banho. Por quê? Porque ele é um cara que valoriza essa questão da tradição também. E é um cara que também valoriza uma coisa muito importante, que é essa questão do compartilhar. Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente está inserido em uma comunidade onde essas pessoas valorizam essas coisas, a gente pode fazer essas trocas maravilhosas, e isso é muito importante. Tá bom? Então, quando eu defino o meu propósito, quando eu defino os meus valores, né, eu consigo fazer escolhas mais conscientes. É isso que eu quero trazer para vocês, gente. Tá bom? Vocês vão conseguir fazer escolhas mais conscientes. Independente, eu não estou falando o que é melhor ou pior. O que é melhor ou pior vai ser melhor para você, a partir do momento que você definiu o seu propósito, os seus valores, aquilo que você quer refletir dentro do seu trabalho. Beleza? Falei demais, falei muito, a gente está com 57 minutos aqui de live e agora eu estou à disposição para responder dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui à disposição. E eu espero realmente do fundo do meu coração que essa live possa ter ajudado alguém, alguns de vocês, ok? E se você achar que isso é uma live importante para outras pessoas, que você possa compartilhar isso, tá bom? Muito obrigado, Sônia, muito obrigado. Eu realmente gostaria de ter ouvido uma live como essa no começo da minha carreira. Realmente gostaria muito. E foi nisso que eu pensei quando eu preparei as coisas aqui. Eu dedico muito tempo, viu, gente, para preparar uma live. Dedico mesmo, sim. Hoje eu me debrucei pelo menos umas 6 horas para escrever tudo isso. Tem uma pancada de coisa escrita aqui, ó. Então, é um tempo mesmo que eu me dedico. Mas dedico porque eu amo isso que eu faço. Porque eu amo de verdade. Eu amo esse meu papel de educador, ok? Que não é ficar apontando para você e dizendo para você, ó, esse é o melhor caminho. Não, vai por aqui que esse é o melhor. Vocês perceberam como a live não tem esse contexto? Entende? Se é clássico, se é contemporâneo, ou se é a escola da Romana, ou do Ron Fletcher, ou uma escola outra, ou se é a Stott, ou se é a Fisiopilates. Pessoal, não sei. O mais importante é você saber. E você só vai saber se você pensar no seu propósito, pensar no para que você quer ser um professor de Pilates, definir os seus valores e a partir daí realizar uma escolha consciente. Você vai ser mais feliz. Você vai encontrar mais satisfação. Você vai encontrar mais satisfação. Tá bom? Então eu estou à disposição, galera. Gostaria de saber se tem alguma previsão de quando voltará com a formação presencial. Larissa, olha só, hoje eu estou muito empenhado
com o meu trabalho online e com a jornada clássica. Então, a gente está com 3 turmas, são mais de 200 profissionais que hoje estão estudando aí nesse formato online comigo, tá bom? A gente está fazendo mentorias, está fazendo encontros, o pessoal está fazendo aulas, né, comigo, em vários formatos, está fazendo aula com as minhas professoras, enfim. Então, está sendo uma experiência muito rica. E a gente vai fazer, para os profissionais que estão dentro da jornada agora, os encontros presenciais, ok? Mas eu, Alexandre, eu não vou mais ter esse formato de uma formação em Pilates clássico presencial no meu estúdio, ok? Eu vou me posicionar no mercado muito mais para preparar as pessoas para que depois elas possam fazer as escolhas delas no sentido de escolher qual é a escola que ela quer estudar, tá bom? Então, o meu formato hoje de produtos que eu vou ter para oferecer para vocês vai ser a partir da jornada clássica. Então, se você quer estar comigo, primeira coisa, você vai ter que estar dentro da jornada para começar. Para que aí depois você possa entrar nos encontros presenciais que eu vou organizar, tá bom? E aí esses encontros presenciais, eles vão ter mais a característica de oferecer experiências importantes para que cada vez mais os profissionais tenham recursos para aí sim depois fazer a sua escolha dentro de uma escola de formação, ok? Fala mais sobre a jornada. Ah, tá bom, gente, ó. A jornada, gente, na verdade, ele é um curso 100% online, tá bom? É um curso onde eu basicamente compilei um conteúdo que ele tem 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a questão do propósito. Como que eu ajudo os profissionais de Pilates a definirem um pouco mais o seu propósito? Basicamente, dentro da plataforma, né, do curso online, onde tem lá as aulas gravadas, vocês vão ver aulas na primeira parte, que são aulas que falam sobre toda a parte histórica do Joseph, das ideias, a história das ideias do Joseph, né? Os conceitos principais do trabalho dele, o que ele pensava, o que ele acreditava. Eu falo sobre tudo isso num primeiro momento ali na plataforma. Então, quando o professor ele começa a tomar contato com isso, fica muito mais fácil de, a partir daí, ele começar a definir o seu próprio propósito. Depois, o conteúdo da jornada clássica, ele tem um outro pilar, que é a questão da organização. Eu me preocupo muito com profissionais que tenham a condição de organizar mais o seu trabalho. Porque eu acho que isso está relacionado com a sua satisfação profissional. Então, dentro disso, o que eu faço? Eu organizei a plataforma justamente dentro da estrutura metodológica da Escola da Romana. Então, você tem lá uma primeira parte que são todo o básico, o sistema básico do método. Isso no MET, Reformer, Cadillac, cadeiras, em tudo. Depois você vai encontrar o sistema intermediário, também tudo. E depois o avançado. Tudo isso gravado em videoaulas. Opa, desculpa. Ok? Está tudo gravado lá na plataforma, que você tem acesso há 2 anos e você pode estudar a hora que você quiser e aonde você quiser. Só que além desse conteúdo gravado, aí tem o quê? As mentorias, que são comigo. As mentorias são pela plataforma, pelo Zoom. Aí são encontros comigo, né? Essas mentorias, são encontros temáticos, onde a gente vai basicamente trabalhar dentro da questão da clareza, que é o quê? Que é como você vai colocar essa coisa tudo na prática. Na sua vivência prática.
Entende? E além das mentorias, para o pessoal que está dentro da jornada, a gente abre a possibilidade das aulas com as minhas professoras, que é a Lígia e a Marília, e também as aulas comigo. E aí são aulas que a gente faz coletivas, né? Pelo Zoom, de Match, Reformer, enfim, aulas onde a pessoa vai tendo a sua experiência prática dentro do método e vai se desenvolvendo. Entende? Então é assim que funciona a jornada clássica. E agora, o ano que vem, a gente vai começar a fazer os encontros presenciais também. Tá certo? Onde o pessoal vai vir aqui e vai poder experienciar isso, não no contexto online, mas no contexto da presença e principalmente trabalhando outras coisas, como hands-on, né? Como muitas coisas. Tá bom? Então é mais ou menos assim como funciona a jornada. O que mais vocês têm de pergunta? Então, gente, ó, o principal dessa live de hoje, o principal tema da live de hoje, está relacionado com essa questão de você ter condição de se fazer boas perguntas, tá bom? E o caminho para você chegar até isso é definindo o seu propósito e os valores que você quer para você, tá bom? A partir daí as coisas vão ficar mais fáceis e principalmente você vai construir um trabalho com mais significado, ok? Eu gostaria de dar um recadinho, na semana que vem a gente vai ter muitas lives, tá bom? Basicamente a semana inteira de live, onde eu vou fazer lives com os alunos da jornada, para que vocês possam ver quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, né? O que a jornada está ajudando eles ou não? Quais são as dificuldades dentro do trabalho deles, do dia a dia, né? Dali da coisa da mão na massa, ok? E eu acho que isso vai ajudar muito vocês, né? O pessoal que de repente quer começar a trilhar um caminho dentro do Pilates clássico, tá bom? E é por isso que eu estou fazendo essas lives, tá? E para o pessoal que quiser participar da imersão, que vai acontecer de 23 a 27 de novembro, é importante vocês realizarem a sua inscrição, tá bom? Porque vocês vão receber aulas gravadas, né, de conteúdos dentro desses 3 eixos temáticos, tá certo? E, a partir disso, você entra lá no meu grupo no Telegram e recebe as aulas depois pelo e-mail, tá bom? Então, faz a sua inscrição pelo link na minha bio. O Léo está perguntando, aulas para 3 ou 4 pessoas, com qualidade, qual é o melhor caminho? Esse papo é longo, tá, Léo? É um papo longo. Mas, é o seguinte... para você dar aula para 3 ou 4 pessoas com qualidade, você precisa primeiro entender que para você montar o seu estúdio, antes você precisa, na verdade, ou ter um método e conhecer esse método e a partir daí montar o seu estúdio de acordo com a metodologia que você aprendeu, ou se você não tem um método, você vai ter que pensar na estrutura de aula que você quer dar e a partir daí montar o seu estúdio de acordo com a estrutura de aula que você quer dar. Tá certo? Então, eu aqui no meu estúdio, vocês estão vendo aqui atrás? Ó, vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4 mat walls. Tá certo? Então, dentro da metodologia que eu estudei e dentro da organização do meu estúdio, eu decidi no meu estúdio que eu quero dar 2 tipos de experiências para as pessoas no Pilates.
uma individual e uma em grupo de até 4 pessoas. Na individual, se eu tivesse um estúdio com um aparelho de cada e eu quero atender só individual, ok. Você vai conseguir dar uma boa experiência para essa pessoa. Só que se eu decidir que eu também quero trabalhar com até grupos de 4 pessoas, se eu tiver um aparelho só de cada, para trabalhar com a metodologia que eu aprendi, eu vou me complicar demais. Então, por isso, eu montei o meu estúdio com 4 Mat Walls, com 4 Reformers, com 4 Wunderchair e por aí vai. Porque aí eu agrupo essas pessoas dentro de uma mesma estrutura de aula e dentro de um mesmo comando verbal. Tá certo? Ah, Alexandre, mas eu comprei o meu estúdio, eu comprei um equipamento de cada, mas agora eu quero trabalhar com essa metodologia do Pilates clássico dentro da escola da Romana. Bom, beleza. Então o que você pode fazer? Você pode separar uma primeira parte da aula e trabalhar com essa galera mais dentro do mat, desenvolver o mat com eles, vai desenvolvendo, vai trabalhando o mat com eles, vai desenvolvendo o básico, vai colocando depois, vai desenvolvendo intermediário, desenvolve com eles na primeira parte. E na segunda parte da aula, você vai trabalhar dentro de uma individualização. Então aí você pega uma dificuldade de um, uma dificuldade do outro, coloca um em um aparelho, coloca um no outro, coloca um no outro, e nessa segunda parte você trabalha mais dentro dessa estrutura, individualizando mais. E aí você pode separar 2 ou 3 exercícios para cada um, e depois você tem ainda a terceira parte, que é a finalização, que aí você pode colocar todo mundo junto e finalizar com wall ending, ou com arm weights, ou com magic circle, ou de repente com qualquer outra finalização que você quiser fazer. Eu faria dessa forma, tá bom? Beleza, galera? Gente, vou me despedir de vocês, tá? Eu vou pegar a estrada agora, vou buscar a minha esposa e meus filhos que estão lá em Peruíbe. Tô com muitas saudades deles. Fê, te amo, um beijo. Ela tá aí assistindo a live. Um beijo no Rafa e na Isa, logo logo eu tô aí. E queria dizer a vocês, muito obrigado, tá bom? Eu vou colocar essa live, vai estar disponível no IGTV. Se você puder depois ir lá e deixar um comentário, falar o que você aprendeu, tudo isso é importante para a gente ir criando cada vez mais essa comunidade bacana aí, do Pilates Clássico. Beleza, galera? Um beijão e fui! Valeu! E quem não se inscreveu ainda, se inscreve para a imersão, hein? Tchau!